Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Administração de Cargos e Salários. Nessa aula nós vamos falar sobre análise dos fatores e especificação dos cargos. Vamos lá? A análise de cargos pretende estudar e determinar todos os requisitos qualificativos, conforme eu comentei lá no comecinho da nossa segunda aula, que são o quê? Os requisitos físicos e mentais, as responsabilidades envolvidas e as condições de trabalho exigidas pelo cargo, para o seu desempenho adequado. Assim, a área mental, por exemplo, pode contemplar requisitos como formação, conhecimentos e experiência. As especificações do cargo são divididas em 4 grandes áreas. A área mental, que determina os conhecimentos teóricos ou práticos necessários para que o ocupante desempenhe adequadamente suas funções, e geralmente os requisitos mais comuns da área mental são a instrução, a experiência, a iniciativa e a própria complexidade das tarefas. Na área de responsabilidade, ela determina as exigências impostas para impedir danos à produção, ao patrimônio e à imagem da empresa. Os requisitos mais comuns são a responsabilidade por erros, a supervisão, o numerário, documentos, contatos, dados confidenciais, material, ferramentas e equipamentos. Nós temos também a área física e a área de condições de trabalho. Na área física, determina os desgastes físicos impostos ao ocupante do cargo em decorrência das tensões, dos movimentos, da posição. Os requisitos mais comuns são o esforço físico, a concentração mental e visual, a destreza ou habilidade e também a questão física, da própria pessoa, desse esforço que ela vai precisar. Nas áreas de condições de trabalho, ela determina o ambiente onde é desenvolvido o trabalho e os riscos que ele está submetido o ocupante do cargo. Por exemplo, os riscos mais comuns são ambientes de trabalho mesmo. Quais são essas condições, essas áreas aí do trabalho? Então, essas 4 especificações do cargo que são aí mais comuns para a gente poder estar analisando e elaborando a nossa descrição. Um exemplo claro, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, mas eu gostaria que vocês fizessem uma atividade aí em conjunto. Conforme eu for falando, vai pensando no título do seu cargo e o que você faz. Assim a gente pode ir fazendo juntos e fica melhor para o seu conhecimento, tá? Pensa o que você faz lá na empresa. Então eu vou dar um exemplo. Um contador. Quais que são a descrição sumária aí das atividades desse contador? Primeiro, ele precisa o quê? Demonstrar e publicar os demonstrativos contábeis, ele precisa calcular os impostos federais, estaduais e municipais, calcular e analisar os indicadores financeiros, auxiliar a alta cúpula com afirmações corretas e precisas, aí para tomadas de decisão. Ele precisa programar reuniões com os auxiliares contábeis, ele precisa também demonstrar e publicar os demonstrativos contábeis, precisa calcular os impostos federais, estaduais e municipais, ele precisa calcular e analisar os indicadores financeiros, auxiliar a alta cúpula com informações corretas e precisas para tomadas de decisão. Ele precisa também programar reuniões com os auxiliares contábeis, Essa então é uma descrição sumária do cargo de contador. E o seu? Aí você faz aí qual que é o seu cargo, qual que é a descrição sumária aí do cargo. Então nós temos aí dentro da descrição sumária relacionamentos, Como que vai ser aí, continuando nosso exemplo do contador? Primeiro, reportar-se ao diretor financeiro, ele supervisiona os auxiliares e supervisores da área contábil, ele trabalha com todos os departamentos da empresa, ele possui relações externas, com as instituições bancárias, com clientes, com fornecedores, com órgãos públicos, com sindicatos.
E os requisitos mentais aí do cargo, né, de contador? Um exemplo, instrução essencial. Ele precisa o quê? Tem ensino superior, né, com curso de graduação em ciências contábeis. Experiência, por exemplo, a partir de 3 anos, né, de experiência aí, desenvolvendo essa prática contábil e gerencial. E precisa também ser familiarizado com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as normas brasileiras de contabilidade e os postulados e os princípios contábeis geralmente aceitos aí pela legislação. Quais são as aptidões necessárias aí, né, para o contador? Caráter discreto, responsabilidade, agilidade, memória eficiente, capacidade de síntese, de desenvolvimento, capacidade de antecipar aos imprevistos que possam acontecer e a personalidade proativa. Então, a área de responsabilidades, né, com a guarda de documentos, de notas fiscais, de contratos, de escrituras, de estatutos, de atas de reuniões, com o manejo adequado de equipamentos, com a supervisão de liderança dos colaboradores, auxiliares e supervisores contábeis, né, por bons relacionamentos com o próprio mercado, como por exemplo instituição financeira, instituição bancária, fornecedores, clientes, investidores, acionistas e acima de tudo pela boa guarda e sigilo das informações referentes à organização. Nessa parte, quando a gente fala da área de responsabilidade e o sigilo das informações referentes à organização, não é só para contador, né? E a gente pode levar para o nosso dia a dia para todos os cargos. Os requisitos físicos aí também, né? Falando desse exemplo aí do contador. O que precisa, né? Concentração visual, destreza digital, concentração mental. Ou seja, esses requisitos físicos é a quantidade e a continuidade de energia e de esforços físicos e mental requeridos, né, e o cansaço. Releva-se também a constituição física exigida do ocupante para o desempenho daquele cargo. Entre os requisitos físicos estão os seguintes fatores aí de especificação: o esforço físico necessário, a concentração visual, a habilidade e a constituição física necessária. Lembrando que o objetivo, quando a gente fala de um contador nesses requisitos físicos, não vai se levar em consideração, né, a questão física mesmo do cargo de energia, né, de disposição dele. O que se leva em consideração é a concentração visual, a destreza digital e a concentração mental para esse cargo específico de contador. E quais serão as condições de trabalho aí? As condições normais de escritório, né, em salas coletivas ou individuais, com adequada iluminação, com ausência de ruídos, com a questão também da segurança no trabalho, né? Ou seja, considerar as condições de ambiente e seus arredores, onde o trabalho é executado, tornando esse trabalho mais agradável, né? Mais favorável. Nada de ambiente desagradável, desfavorável ou sujeito a riscos. Importante exigir também um ajuste severo aí a fim de manter a produtividade e rendimento nas funções. Se a gente não tem esse ambiente de trabalho, se ele é sujeito a riscos, né, fica totalmente desfavorável para que a gente possa o quê? Alcançar os objetivos aí da empresa, né, que tanto a empresa almeja. Então, avalia também o grau de adaptação do ambiente e do equipamento ao elemento humano, facilitando o seu desempenho. Abrange os seguintes fatores de especificação: ambiente de trabalho e riscos. Tá? Nós temos aí os aspectos críticos, né, que são o quê? As pessoas, elas influenciam a criação e a extinção de cargos. As pessoas, elas influenciam o valor do cargo,
quase que independente de onde estejam alocadas. As pessoas, elas podem ter atributos que agreguem valor àquele cargo. E a mudança e atualização de cargos são alguns dos aspectos críticos dos cargos. Então, é importante lembrar que enquanto a descrição ela se preocupa com o conteúdo do cargo, o que o ocupante faz, quanto faz, como faz e por que ele faz, conforme a gente viu lá naquele quadro, né, da nossa primeira aula, a análise ela pretende estudar e determinar todos os requisitos qualificativos, as responsabilidades envolvidas, né, e as condições exigidas pelo cargo, para que o desempenho aí seja adequado. E é por meio desta análise que os cargos estão posteriormente avaliados e devidamente classificados para efeito de comparação, que a gente precisa, né? Lembra que a gente já comentou essa questão da mensuração. A análise de cargos, então, ela tem como subsídios uma série de atividades aí para o setor de recursos humanos, como, por exemplo, pesquisa salarial, avaliação de cargos, classificação de cargos em grupos ocupacionais, enquadramento do pessoal nos cargos na administração de salários, a avaliação de desempenho do ocupante daquele cargo, as contestações em reclamações trabalhistas, né, conforme também já comentei na aula anterior com vocês, o treinamento e desenvolvimento de pessoal, a questão da segurança no trabalho, que a gente acabou de comentar aí com esse exemplo, né, do cargo de contador, as sobreposições de tarefas, a elaboração de carreiras profissionais. Quais são os principais objetivos, então? É dar subsídios, né, à elaboração de anúncios, a determinação do perfil do ocupante do cargo, o material necessário ao conteúdo dos programas de treinamento, por exemplo, a determinação das faixas salariais através da avaliação e classificação dos cargos, estímulo à motivação pessoal aí também do colaborador, o guia para o supervisor e subsídios para higiene e segurança industrial também, né? São aí dos objetivos. Bom, nós terminamos aqui a nossa terceira aula. Não se esqueçam de participar dos fóruns. Qualquer dúvida, consulte os nossos tutores que estão à sua disposição. Ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.